a melhor rádio. Rádio Alfa e Ômega, a serviço do Rei Jesus. Os melhores louvores. Pode ser agora, ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva, Cristo vem. Rádio Alfa e Ômega, a serviço do Rei Jesus. Chora coração, coração ferido. Chore a tua dor, qual uma criança está diante do Pai. Chora coração, peça o que quiser. É isso aí, estamos chegando mais uma vez com o meu, com o seu, com o nosso programa Encontro com Deus, de todas as segundas-feiras, um pouquinho atrasado e também VaptVupt. Nós vamos estar indo porque temos aí alguns compromissos, estávamos aí enfrentando alguns probleminhas aqui na mesa de som, né? Mas, enfim, estamos aqui pela misericórdia de Deus para levar até o teu coração aí uns minutinhos ainda da palavra de Deus e também da mensagem louvada, cantada aí da palavra de Deus. Palavra essa que edifica, ou seja, que edificará o seu coração, não é verdade? Então, aumente o volume do seu receptor, você está na melhor, você está na Rádio Web Alfa e Ômega, aqui de Umuarama, no Paraná. E quem vos tem o prazer de cumprimentar nesta segunda-feira é a vossa irmã em Cristo, Roseli Costa. Isso mesmo, nós estamos indo por aqui pela misericórdia de Deus para dizer para você que nem tudo está perdido, mas que resta ainda uma esperança. E essa esperança está em acreditarmos e confiarmos inteiramente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chora coração, peça o que quiseres, Ele te dará, não te negará, Ele é o Pai de amor. Estás desanimado? É isso mesmo, peça para Jesus, conta para Jesus, né? Ao invés de ficar por aí, às vezes, chorando, se lamentando e falando para pessoas que não tem como resolver a tua situação, não tem como fazer nada, conte para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que tem condições de te dar aí um direcionamento e também tem condições e ele pode resolver o teu problema. Por isso, nesta tarde, eu quero te convidar a falar com Jesus. Jeremias 33:3, Deus usando o profeta Jeremias, ele vai dizer assim, ó: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe aquele momento que você não sabe o que fazer, que você já tentou de tudo e não consegue, parece que não existe mais uma saída? Pois é, clame ao Senhor, porque Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar o que é que você tem que fazer, qual a saída, qual a atitude que você precisa tomar para que a situação então seja resolvida. Por isso, nesta tarde, eu quero te convidar, assim como a cantora Mara Lima está louvando a Deus aí, clame a Jesus, conta para Jesus, fala para Jesus, chora mesmo, mas chora nos pés do Senhor, porque aqueles que choram no pé do Senhor Jesus alcançam misericórdia de Deus. É isso mesmo, a Bíblia vai dizer que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele nos exalta. Por isso, nesta tarde, se você está enfrentando algum tipo de adversidade, eu quero te convidar a confiar inteiramente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí.
aí, vamos ouvir Lauriette, vai chegar cantando essa canção linda, Palavras. Eu quero que você aumente o volume do seu receptor e sinta-se agraciado e abraçado pela presença do Espírito Santo de Deus nesta tarde. Vamos lá, Palavras com Lauriette. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, e às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como sinal que tu estás neste Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos veem
Rádio Alfa e Ômega 100% Gospel. É isso mesmo, você está na melhor, você está na Rádio Web Alfa e Ômega, aqui de Umuarama, no Paraná, que é um órgão exclusivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Isso mesmo, e que tem como direção aqui o nosso querido pastor presidente, o pastor Percy Fontoura. E atenção, queremos convidar já a todos para participarem conosco amanhã no nosso culto de ensino, que será ali no nosso templo provisório, né? Na rua José Honório. Estará acontecendo então ali no nosso templo provisório o culto de ensino amanhã, terça-feira, a partir das 19 horas, e todos estão convidados para participarem ali no templo da igreja, no templo provisório, né? Porque o templo aqui central, aonde está localizada a rádio, já está quase prontinho, está ficando uma belezura, né? Mas por enquanto nós estamos reunindo lá no templo provisório. Então queremos convidar a todos, aí no nome de toda a direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Umuarama, para participarem conosco então amanhã a partir das 19h30 do culto de ensino. Lembrando também que lá no Ouro Branco, onde a irmã Roseli congrega na Assembleia de Deus, hoje temos o ensaio com as irmãs e também com todos os varões. Na quarta-feira temos também o culto, né, dirigido ali pelas senhoras. Queremos convidar todos para participarem lá no Ouro Branco às 19h30. No sábado à noite o culto com departamento 19h30, e no domingo pela manhã uma grande escola bíblica dominical, a nossa última aula, né? A aula de número 13, e vamos servir também um delicioso, melhor dizendo, né? Um delicioso café. Então, todos estão convidados no domingo de manhã, a partir das 9 horas da manhã, a participarem conosco do encerramento dessa escola bíblica, né? Dessa primeira escola bíblica, desse primeiro semestre, aliás, trimestre, né? Desse primeiro trimestre. E você é o nosso convidado, então, para participarem conosco ali no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá do Ouro Branco. Participe conosco da última aula que vai estar acontecendo, então, domingo, 9 horas da manhã. E depois nós vamos dar início, então, em mais uma lição, não é verdade? No domingo à noite, então, lá no Templo Central, ou seja, lá no Templo Central também às 19 horas, e lá no Ouro Branco, onde a irmã Roseli Costa congrega, vai estar acontecendo também um culto poderoso para a glória do nome do Senhor Jesus, porque o Todo-Poderoso vai estar lá, né? E nós queremos convidar você, então, a participar conosco a partir das 19 horas, lá no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ouro Branco, que está ali no comando da pessoa do pastor Elias de Oliveira, e também todos, o corpo de obreiro, todos nós estamos lá para receber você, para orar por você se for preciso, e eu tenho certeza que Deus tem um encontro marcado com você. Então venha e participe conosco. Se você está morando muito longe daqui, procure um templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus mais próximo da sua casa e venha ouvir a palavra de Deus, tá bom? Se não tem nenhum templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, então procure um templo evangélico aí que pregue a palavra mais próximo da sua casa, e vá, meu filho, ouvir a palavra de Deus e se entregar para Jesus, para que ele possa então realizar milagres extraordinários na sua vida, escrever seu nome no livro da vida, e você poder então participar ali da eternidade com Deus, quando tudo se cumprir, né? Quando Jesus vier arrebatar o seu povo e que nós formos para as mansões celestiais, ou que nós partimos de encontro com ele, nós possamos então estar garantido aí o nosso futuro, digamos assim, né? Lá na eternidade com o Senhor, tá bom? Muito bem, então fica aqui o nosso convite para você. Participe conosco de um dos nossos templos, das nossas programações, porque por certo você não vai se arrepender, você vai ser alcançado e abençoado pela misericórdia de Deus, tá bom? Você ouviu aí a Lauriette, né? Mesmo sem palavras, né? Quando a gente, naqueles momentos assim que parece que nem tem mais nada para falar, o negócio é confiar, não é verdade? Continuar entregando, continuar clamando, mesmo que às vezes nem saia palavras mais, a gente saia só gemido, mas a Bíblia diz que quando nós estamos gemendo, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Então, meus queridos, vamos ficar aos pés do Senhor e confiar naquilo que Deus pode fazer em
favor das nossas vidas, tá bom? Está louvando de fundo a Eliane Fernandes, Eu Quero Almas, mas nós vamos ouvir mais um pedacinho só de um louvor e a irmã Roseli vai deixar aí uma pequena palavra para o seu coração, para a sua meditação. Vai chegar Tony e Tito, eles vão cantar Maria. Vamos ouvir. Sangue de adorador. Saiu de manhã, foi ver o mestre que estava ali. Tomou por surpresa quando não avistou. Maria chorou, até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou, por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida. Nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Isso aí é uma peninha, né, meus queridos? É uma peninha que já estamos terminando. Mal começamos e temos que terminar. Tem horário, né? E precisamos aí assumir alguns compromissos ainda hoje. Mas você ouviu aí esse trechinho desse hino maravilhoso na voz de Tony Tito, né? Aonde fala de Maria, né? Que foi ali no túmulo, visitar o túmulo de Jesus. Mas quando ela chegou lá, ela teve uma surpresa, porque Jesus não estava mais no túmulo, né? Já tinha ressuscitado para a glória de Deus. Na verdade, ele havia falado, eles não haviam entendido, né? Ele havia falado para eles que ele partiria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eles tiveram que ver para crer, né? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque ele é aquele que fala e não é como o homem que promete e não cumpre, mas quando ele fala, ele faz, né? E Jesus havia dito já que ressuscitaria, mas quando Maria chegou ali, teve uma surpresa, né? Quando ela chegou no túmulo e ela não encontrou o corpo do mestre, e ela viu então que ele havia ressuscitado ali. Ela ficou desesperada, mas a Bíblia vai dizer que os anjos aparecem a ela ali e fala com ela, né? Que o Senhor havia ressuscitado como havia prometido, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso eu glorifico e exalto o nome do Senhor nessa tarde, porque o nosso Cristo vivo, ele está vivo, isso mesmo, ele não está morto. A sepultura não pôde segurar o nosso mestre, mas ele é o dono da vida, ele teve que ordenar e a morte teve que sair, não é verdade? Porque ele é o dono da vida, a morte tem que se curvar perante ele. Ele já ressuscitou e ele está vivo. É uma pena que muitas pessoas ainda o cultuam como se estivesse morto, mas ele está vivo para a glória do nome do Senhor, e ele está ali à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir um dia, né? Para buscar a sua igreja e depois então para julgar. Muito bem, muito bem. Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, aonde se encontra em Lucas, capítulo de número 27 apenas. Eu quero que você ouça esta palavra nesta tarde. Aleluia. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o meu som, que eu não quero que ele me atrapalhe. Muito bem. Lucas capítulo 11, versículo 27, a Bíblia vai dizer assim, ó. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse, bem-aventurado aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu,
Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu quero repetir para você. Quando Jesus aqui foi interpelado por uma mulher, e essa mulher ela vai dizer assim, ó: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher, olha que está escrito aqui, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse, olha o que a mulher disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, ó resposta de Jesus. Ele disse o seguinte: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, quando nós estamos aqui diante desta palavra de Jesus, não é uma palavra do homem, não é uma palavra de uma denominação, como, por um exemplo, a Igreja Assembleia de Deus. Não. Essa palavra aqui é a palavra de Jesus, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, né? Ele que escreveu. Mas ele escreveu palavras que Jesus estava falando. E o texto vai nos falar que Jesus, como de costume, ele estava, então, pregando às multidões, porque Jesus, enquanto viveu aqui, ele se ocupou dessa tarefa, dessa missão a qual ele veio, de implantar o reino de Deus, de mostrar o reino de Deus, de mostrar como servir a Deus, como ser amigo de Deus, como religar a aliança que estava quebrada com o Senhor, como fazer para encontrar-se com Deus, para ter um real comprometimento, para ter o nome escrito no livro da vida, para ser salvo. Então Jesus se ocupou destas coisas. O interesse de Jesus nunca foi transformar a vida de pessoas de luta em apenas bonança. Não, não é isso. É claro que quem tem Jesus, a luta vem, mas ela passa, porque Jesus está conosco e a luta tem que se dobrar e tem que sair. Então não é só de luta a vida do crente. A vida do crente é feita de luta e de conquistas, e as conquistas são muito maiores, as bênçãos são muito maiores. Deus tem operado coisa tremenda na minha vida e tem operado na vida de pessoas que eu conheço. Então temos passado por luta, sim, temos passado, mas também as vitórias são muito maiores. A luta só vem para nos trazer experiência, para nos fazer alcançar aí experiências com Deus e vitórias tremendas. Por isso nós glorificamos a Deus, porque em todas as coisas Deus tem um propósito. Então Jesus não veio aqui para fazer da vida de ninguém um mamãozinho com açúcar. Não veio daqui, Jesus não veio simplesmente desinfeitou a glória de Deus e viveu como homem aqui, padeceu, foi à cruz, ao Calvário, para que você hoje vivesse na facilidade. Não é nada disso. A Bíblia diz que Jesus mesmo falou, aleluias, que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos presos, maltratados por amor à obra de Deus, por amor ao nome de Deus. Por quê? Porque há o adversário da palavra de Deus, o adversário de Deus que milita neste mundo contra o Espírito de Deus. Por isso, então, há uma perseguição muito grande. Jesus nunca prometeu que transformaria a vida de quem quer que seja aí em facilidades. Pelo contrário, ele sempre vai dizer, tem bom ânimo, tenha fé. Quando ouvires a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. A Bíblia vai sempre estar convidando ao homem e à mulher a entregar a sua confiança ao Senhor, a entender que Deus está no controle de todas as coisas, independente da circunstância que vem nortear o caminhar dessa pessoa. Então, quando nós vemos Jesus, ele está sempre falando essas coisas, sempre ensinando o comportamento do cristão, como é que o homem de Deus, como é que a mulher de Deus precisa se comportar, qual é a atitude que precisa se ter, porque na verdade é assim, nós temos que ser um referencial, nós somos diferenciados, porque quem mora em nós é o Espírito Santo de Deus, é Jesus que habita em nós. Então, se Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós precisamos então ter as nossas atitudes convenientes com o que está habitando dentro de nós, porque o que nos motiva, a força que é o motor nosso, que nos conduz a agir, a praticar algo, é o Espírito Santo. Então ele vai fazer com que nós venhamos praticar coisas saudáveis, santas, coisas que edificam o nome do Senhor, coisas que glorificam a Deus. Pessoas que dizem ter Deus, mas que estão vivendo na contramão da palavra, fazendo todo tipo de atrocidade, dando escândalo ao Evangelho, ferindo a palavra, escandalizando o nome de Deus. Essas pessoas não têm o Espírito Santo dentro de si. Pelo contrário, é um outro morador que está. E se você ler o texto antes desse texto que eu li, você vai descobrir que morador é esse, porque está falando exatamente desse morador que quando ele está
está na sua casa, ou seja, na vida de pessoas que não têm um real compromisso com Deus, ele vem somente com 3 finalidades: matar, roubar e destruir. Mas eu glorifico e exalto ao nome do Senhor, que é um valente maior do que ele. E esse valente já venceu. Ele já deu brado ali na cruz do Calvário. E quando ele deixou-se morrer por nós, ele falou: Tetelestai, Pai, tudo está consumado. O projeto foi concluído. Agora, Senhor, eu tenho eles para mim de novo. É bem verdade que isso está condicionado ao homem e à mulher a assumir um compromisso real. Deus não obriga ninguém. O projeto foi feito, o projeto foi edificado, o projeto foi feito, foi concluído. Jesus veio, Jesus morreu. Está aí a porta aberta, mas é preciso que você dê um passo de fé nesta tarde e adentre por essa porta da fé, da salvação, aceitando a Cristo como seu Salvador, para ter então esse morador morando dentro do seu coração, dentro da tua casa e guiando todas as tuas atitudes. Tudo aquilo que você for fazer, então, será para a glória do nome do Senhor. E Jesus, então, está ali no seu sermão, falando sobre esse morador ruim que tem que sair e falando do morador bom que precisa entrar para que a vida do ser humano seja uma vida real, uma vida de gozo, uma vida de alegria, mesmo estando aqui, ainda que com lutas e com dificuldades, mas com alegria verdadeira, com a paz que excede todo o entendimento dentro de si. Então, ele ainda, aqui mesmo, neste lugar, aqui nessa terra corrompida, aonde nós estamos apenas de passagem, mas aqui também será um pedacinho do céu para nós, porque a alegria que nos motiva não é aquilo que é externo, mas é aquilo que está jorrando de dentro de nós. Então isso é que nos impulsiona a viver feliz, a fazer o que é certo, confiante que a qualquer momento nós sairemos desse mundo de angústia e de tristeza e iremos viver a eternidade com Deus, aonde a Bíblia diz que ali nós não precisamos ter portão de ferro, ali nós não precisamos nos trancar para que o bandido fique solto na rua, não, porque lá não tem bandido, lá ferrugem não corrói, não tem ferrugem, né? Lá não tem essa situação da gente envelhecer, da gente se corromper a nossa carne e envelhecer e cada dia ficando pior, não. Lá não tem nada disso, mas lá nós seremos para sempre transformados, viveremos uma vida de eternidade com o nosso Senhor, aonde há alegria e gozo no Espírito. Então a proposta é muito boa e Jesus está então ali falando sobre isso. E quando Jesus está falando sobre esse projeto da salvação, quando Jesus está falando desse inimigo que tem que ser destruído, que tem que ser vencido, que tem que ser derrotado, que precisa sair das nossas vidas, para que Jesus então possa entrar no nosso coração. Uma mulher aparece no meio da multidão, e ali ela começa a querer desvirtuar a conversa, porque ela começa a dizer: bem-aventurado, o útero que te trouxe ao mundo, bem-aventurado os peitos que te amamentaram. Quer dizer, ela estava ali já tentando tirar a glória que era de Deus, transmitindo para o ser humano, para uma pessoa. É bem verdade que Maria, uma moça de Deus, uma moça escolhida, e não foi escolhida aleatoriamente, foi escolhida porque Deus viu nela a santidade, Deus viu nela ali a condição de trazer o Filho de Deus ao mundo. Deus viu que era uma moça boa, uma moça certa, uma moça que dava testemunho, porque Deus também não ia escolher qualquer um para ter o seu filho, para que o seu filho viesse nascer, para que a promessa fosse cumprida. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a outrem, e aquela mulher, impulsionada pelo adversário, ela vem gritando em meio à multidão e vem dizendo que bem-aventurado é a mulher que te trouxe, o útero que te trouxe ao mundo, bem-aventurado é os seios que te amamentaram, tirando a glória de Deus que estava sendo manifesta através de Cristo ali naquela palavra que Jesus estava dando, e estava sendo transmitida então agora a mulher, dando glória à mulher que havia trazido Jesus ao mundo. Mas Jesus vai interromper a conversa daquela mulher e vai dizer: mulher, que conversa errada é essa? Bem-aventurado antes disso tudo é aqueles que ouvem e guardam a palavra do Pai, a palavra de Deus. Não é aquela que me trouxe ao mundo, porque a verdade, a salvação não vem por meio de Maria, a salvação vem por meio de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Veja bem, ainda que na Bíblia está escrita estas coisas, hoje existe aí esse ramo da idolatria, adorando a Maria, dizendo que Maria é intercessora. Nem viva Jesus aceitou a intercessão dela. Todas as vezes que Maria tentou entrar
tentando interceder por alguém. Jesus então chega e corta pela raiz, para não dar a entender que Maria tivesse essa autorização de Deus, de agora então interceder por alguém, porque o único mediador entre Deus e os homens era para ficar bem claro, é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Jesus ali vai dizer, não, pare com isso, mulher, essa conversa não está certo. Ah, bem-aventurado a Maria? Não, bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Esses serão felizes, esses serão abençoados, esses serão prósperos, esses terão uma vida realizada, esses sim viverão a eternidade com Deus. Certa feita, nas bodas de Caná, capítulo 2 de João, você vai encontrar Maria tentando dar mais um pitaco. Quando eles estão ali na festa de casamento, de repente acaba o vinho. Aí o que acontece? Jesus está ali também. Maria chega e fala para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus vai olhar para Maria e vai dizer para ela, mulher, o que tenho eu contigo? Sabe o que Jesus está dizendo entre linhas? Ei, mulher, eu não preciso que você me diga o que fazer. Eu não preciso que você me ensine o que fazer. Eu sei o momento e a hora certa para realizar todas as coisas, para fazer o milagre. Ainda que você que está me ouvindo, talvez você vai querer ficar meio nervoso, mas a verdade da palavra é essa: não tire a glória que é de Deus e dê a criaturas, a de pessoas, não, porque a glória de Deus é de Deus, a glória de Jesus é de Jesus, é Ele que é o Salvador, o mediador, é Ele o justificador, foi pelo sangue dele que nós somos justificados, não é pelo sangue de Maria. Maria é uma mulher de Deus, morreu e está aguardando o arrebatamento, o julgamento para que nós possamos viver a eternidade com Deus, mas ela não é intercessora, ela não tem condições de interceder por ninguém, nem ela e nem nenhuma outra criatura criada pelas mãos dos homens e nenhuma outra coisa. A Bíblia diz que nada que há em cima no céu, debaixo do céu, em cima da terra ou debaixo da terra deve ser adorado, deve ser cultuado, porque isso tem um nome: idolatria. É trocar a glória de Deus e dar para a criatura. Romanos capítulo 1 vai falar o capítulo todo sobre isso, que as coisas erradas que estão acontecendo, até mesmo no meio aí dos sentimentos das pessoas inflamadas em si mesmo. Está acontecendo tudo isso porque deixaram de honrar o Criador e estão honrando a criatura. Aquela mulher quis honrar a criatura, quis honrar a pessoa que trouxe Jesus ao mundo, mas Jesus vai dizer, não, para com essa conversa boba, porque bem-aventurados sois vós quando ouvirem e obedecerem a palavra de Deus. Ele estava dizendo, você não sabe, mulher, que a Bíblia diz que não deva dar glória a outro a não ser a Deus? Então Jesus viveu para a glória de Deus. Jesus é o intermediador. A Bíblia vai dizer em João capítulo de número 14, versículo de número 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida. Ei, como é que você tem vivido a sua fé em Cristo? Será que você tem depositado inteiramente a sua vida aos pés do altar em Cristo Jesus? Ou será que você está como essa mulher que vinha gritando que não sabia se adorava Jesus ou se dava glória a Maria? Ei, nesta tarde você está sendo convocada e convidada pelo Mestre a glorificar a Deus, a glorificar ao Senhor Jesus, a ouvir e guardar a palavra de Deus. Aí chegou alguém num certo dia que Jesus estava pregando, aí Jesus ainda disse assim, ó, bem-aventurados sois aqueles, aleluia, que obedecem à palavra. Aí alguém vai dizer assim, ai Senhor, mas nós no seu nome, a gente pregou o evangelho, no seu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermo. Aí Jesus vai dizer, apartai de mim, porque eu não te conheço. Aí alguém mais vai chegar e Jesus vai estar ministrando e ele vai estar falando que muitos naqueles dias, aliás, muitos dirão, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará na glória de Deus, entrará no reino de Deus. Aí o pessoal vai começar a entrar em parafuso, mas como, que negócio é esse? Se estão dizendo Senhor, Senhor, se estão clamando pelo nome do Senhor, por que não vai entrar na glória de Deus? Jesus explica, ele vai dizer que bem-aventurado e que vai entrar na glória de Deus aqueles que obedecem à palavra de Deus. Não é simplesmente por ser religioso, por estar na igreja, por dizer que conhece a Deus, mas é por obedecer a palavra de Deus. Precisa conhecer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Por isso, nessa tarde, eu quero deixar essa rápida e pequena palavra, porque eu preciso ir. Mas eu quero perguntar para você, como você tem vivido a sua fé em Deus?
A sua fé é no Salvador Jesus Cristo? Ou você também está dividido como aquela mulher que vinha gritando na multidão, dizendo: ei, bem-aventurada é aquela que trouxe você ao mundo, bem-aventurada é aquela que te amamentou. Será que você está igual essa mulher? Jesus repreendeu aquela mulher. Jesus não aceitou esse tipo de louvor, porque o louvor tem que ser a Deus e não a criatura. Que você fique com essa palavra nesta tarde e que Deus possa abençoar a sua vida. Glorifique a Deus. Viva uma vida para o Senhor e com certeza a bênção de Deus será completada na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente nesta tarde. Vamos ouvir mais uma faixa musical. Na casa do pai tinha tudo, nada me faltava. Tudo que lhe pertencia também era meu. Eu fazia sempre tudo que papai mandava. Tudo que eu queria o meu pai me dava. O amor era grande entre eles. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós estamos nesta tarde, Pai. Que esses corações que estão ouvindo a Tua palavra nesta tarde, ou que vierem ouvir essa live, possam ser alcançados pela Tua tão grande misericórdia. Que eles venham entender, ó Pai, que o único mediador é o Senhor Jesus. Que o Senhor deu, Senhor, esse nome para qual nós sejamos salvos, que é a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nós queremos bendizer e engrandecer ao Senhor. Queremos pedir uma semana abençoada para cada um dos nossos irmãos, nossos ouvintes, sobre as nossas vidas também. Que o Senhor nos guie e nos oriente, Pai, por onde andarmos. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Muito bem, estamos indo com Deus. Fique com Ele também. E se assim Deus nos permitir, segunda-feira, estaremos aqui para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, ó. Beijo no coração de todos, tá bom? Deus abençoe. Mas eu não quis ouvir. Peguei minhas coisas e logo saí, sem olhar pra trás, cabisbaixo e mudo. Fui então gozar a vida, conhecer o mundo. E o dinheiro fui gastar do que não era pão. Então logo de amigos fiquei rodeado. Todos desejavam estar do meu lado e até me chamavam de amigo, irmão. Mas o tempo foi passando e até que então